Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa videoaula sobre segurança em emergências. Hoje vamos aprender sobre 3 temas essenciais para garantir a sua segurança em situações de risco: rotas de fuga, portas corta-fogo e sinalizações de emergência. Vamos entender a importância de cada um desses elementos e como eles podem salvar vidas. Então, se preparem, vamos começar! Em uma situação de emergência, como um incêndio ou outro desastre, é essencial saber por onde sair de forma rápida e segura. As rotas de fuga são os caminhos que as pessoas devem seguir para deixar um ambiente de forma ordenada e sem risco. Elas são projetadas para garantir a evacuação eficiente de todos. Você sabe o que é rota de fuga? Rotas de fuga são caminhos ou percursos planejados dentro de um edifício ou estrutura, que tem como objetivo permitir a evacuação segura das pessoas em caso de emergência, como incêndios, desastres naturais ou outros riscos. Elas são projetadas para que as pessoas possam sair do local rapidamente, sem se expor a perigos, como fumaça, fogo ou outros obstáculos. Características das rotas de fuga. Segurança. Elas devem ser livres de obstáculos, bem iluminadas e de fácil acesso para garantir uma evacuação eficiente. Acessibilidade. As rotas de fuga devem ser acessíveis para todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência, e projetadas para acomodar grandes quantidades de pessoas. Sinalização. Devem ser devidamente sinalizadas com placas indicativas claras, para que as pessoas saibam para onde ir durante uma emergência. Vias de evacuação. Podem incluir corredores, escadas, portas de saída e outras áreas que levem as pessoas até um local seguro fora do edifício. As portas corta-fogo desempenham um papel crucial na contenção de incêndios, evitando que o fogo se espalhe rapidamente para outras áreas do edifício. Elas são projetadas para resistir ao fogo por um determinado período de tempo, permitindo que as pessoas se evacuem de forma segura. Como funcionam as portas corta-fogo? Resistência ao fogo. As portas corta-fogo são construídas com materiais que oferecem alta resistência ao fogo, como aço, alumínio ou madeira revestida com camadas especiais. O objetivo principal é impedir que o fogo atravesse a porta por um período específico, geralmente entre 30 minutos a 3 horas, dependendo da classificação da porta. Selagem de fumaça. Além de resistirem ao fogo, muitas portas corta-fogo também são projetadas para impedir a passagem de fumaça. Isso é crucial, pois a fumaça pode ser mais letal do que o próprio fogo. As portas podem ter selos de borracha ou outros materiais que se expandem quando expostos ao calor, selando a porta e evitando a propagação de fumaça para outras áreas. Funcionamento automático. Em muitos sistemas, as portas corta-fogo são conectadas a um sistema de alarme de incêndio ou de sprinklers. Quando o alarme é disparado ou um sprinklers é ativado, as portas podem ser fechadas automaticamente, isolando as áreas afetadas pelo incêndio. Mecanismo de fechamento. As portas corta-fogo possuem mecanismos de fechamento automático, como barras de empurrar, fechos ou dobradiças especiais, para garantir que elas se fechem de forma hermética. Isso é especialmente importante, pois uma porta aberta não cumprirá sua função de contenção do fogo. Inspeção e manutenção. É fundamental que as portas corta-fogo sejam inspecionadas regularmente para garantir que estejam funcionando corretamente. Elas não devem ser obstruídas por móveis ou outros objetos e devem ser mantidas em boas condições. As dobradiças, fechos e selos devem ser testados para garantir que ainda oferecem a resistência necessária. Tipos de portas corta-fogo: portas de madeira, revestidas com materiais especiais que resistem ao fogo. Portas metálicas, normalmente feitas de aço, são mais comuns em edifícios comerciais e industriais. Portas de vidro. Existem portas corta-fogo com vidro resistente ao fogo, usadas em locais que precisam de visibilidade, como corredores e áreas de acesso. Classificação das portas corta-fogo. As portas corta-fogo são classificadas de acordo com o tempo de resistência ao fogo que oferecem. As classes mais comuns incluem FD30. Resiste ao fogo por 30 minutos. FID60. Resiste ao fogo por 60 minutos. FD120. Resiste ao fogo por 120 minutos, 2 horas. FD240. Resiste ao fogo por 240 minutos, 4 horas. A escolha da porta depende do tipo de edifício,
do risco de incêndio e das exigências do Código de Construção Local. Importância das portas corta-fogo. Segurança. Elas ajudam a proteger as áreas mais críticas do edifício, dando tempo para a evacuação das pessoas. Contenção do fogo. Impedem que o fogo se espalhe rapidamente, minimizando danos e aumentando as chances de extinção precoce. Proteção de saídas de emergência. Muitas vezes são instaladas em áreas como escadas de emergência ou passagens de fuga, garantindo que estas rotas fiquem livres de fogo e fumaça por mais tempo. Em resumo, as portas corta-fogo são uma parte fundamental da estratégia de segurança contra incêndios, garantindo que as pessoas possam escapar com segurança e que o incêndio seja contido dentro da área inicial, protegendo o restante do edifício e evitando maiores danos. Sinalizações de emergência são elementos visuais que têm como objetivo orientar as pessoas durante situações de risco, como incêndios, desastres naturais ou outros tipos de emergência. Elas ajudam a guiar as pessoas para as rotas de fuga, saídas de emergência, pontos de primeiros socorros, equipamentos de combate a incêndio, como extintores e hidrantes, e outras áreas de segurança. Sinalização de saídas de emergência. Função: indica o caminho para a saída segura do edifício durante uma emergência. Características: geralmente são placas com setas, muitas vezes em verde, que mostram a direção para as saídas. Podem ser associadas a sinalizações luminosas, neon ou LEDs, que são visíveis mesmo em ambientes com pouca luz, como durante um incêndio ou apagão. Exemplo: placas de saída de emergência com uma seta para a direção correta de fuga. Sinalização de equipamentos de combate a incêndio. Função: indica a localização de equipamentos como extintores de incêndio, hidrantes, mangueiras e sprinklers. Características: são frequentemente em vermelho ou laranja para facilitar a identificação rápida. Elas devem ser visíveis e próximas aos equipamentos, sem obstruções que dificultem o acesso. Sinalização de primeiros socorros. Função: indica a localização dos kits de primeiros socorros e outros pontos de atendimento médico. Características: normalmente, as placas de primeiros socorros são de cor verde, com o símbolo de uma cruz, para indicar onde estão os materiais necessários para a assistência médica inicial em uma emergência. Sinalização de áreas seguras ou refúgios. Função: mostra os locais de refúgio seguro para as pessoas se abrigarem até a chegada dos serviços de emergência. Características: essas sinalizações geralmente usam o verde e são colocadas em pontos estratégicos de um edifício, como áreas abertas ou com maior ventilação. Sinalização de risco. Função: indica a presença de riscos como material inflamável, perigo de explosão, gás tóxico ou perigo elétrico. Características: frequentemente, essas sinalizações utilizam cores fortes e chamativas, como o amarelo ou vermelho, para alertar sobre riscos imediatos. Cores e formatos das sinalizações. As sinalizações de emergência seguem um sistema padronizado de cores e formatos que facilita a rápida compreensão. Verde indica segurança e a direção para as saídas de emergência ou áreas seguras, usado para sinalizar rotas de fuga, primeiros socorros e refúgios. Vermelho indica perigo ou situações que exigem atenção imediata, como incêndios, usado para sinalizar equipamentos de combate a incêndio, extintores, hidrantes e áreas de risco. Amarelo indica perigo, mas não necessariamente uma emergência imediata, usado para alertar sobre riscos específicos, como materiais inflamáveis ou máquinas em movimento. Branco e preto usado para informar direções, informações gerais ou indicações de equipamentos. Formato das placas: placas retangulares ou quadradas, comumente usadas para sinalizações de rotas e saídas. Símbolos ou imagens: as placas devem incluir símbolos padronizados, como a seta verde para rotas de fuga, a cruz verde para primeiros socorros ou o extintor vermelho. Normas e regulamentações: as sinalizações de emergência devem seguir normas nacionais e internacionais que garantem a clareza e a eficácia na comunicação. No Brasil, a ABNT-NBR 90.7.7 para saídas de emergência e a ABNT-NBR 13.434
para sinalização de segurança, estabelecem padrões para a instalação e manutenção dessas sinalizações. Características das sinalizações de emergência. Visibilidade. Devem ser claras, legíveis e bem posicionadas para serem vistas de qualquer ponto do ambiente, mesmo em condições de baixa luminosidade ou pânico. Durabilidade. As sinalizações precisam ser resistentes a condições adversas como calor, umidade e danos físicos. Muitas delas são feitas de materiais como plástico, metais galvanizados ou material fotoluminescente, que brilham no escuro. Sinalização luminosa. As sinalizações de emergência devem ser iluminadas ou fotoluminescentes, para que permaneçam visíveis mesmo durante quedas de energia, como em um incêndio. Importância das sinalizações de emergência. Orientação rápida. Durante uma emergência, as sinalizações permitem que as pessoas encontrem rapidamente rotas de fuga e equipamentos essenciais, como extintores e kits de primeiros socorros. Prevenção de pânico. A clareza das sinalizações reduz a confusão e o pânico, proporcionando um caminho seguro a seguir. Atendimento eficaz. Elas também ajudam os serviços de emergência a localizar pontos críticos e áreas de risco, facilitando a assistência rápida. Conclusão. As sinalizações de emergência são fundamentais para garantir a segurança das pessoas em qualquer tipo de emergência. Elas orientam a evacuação, indicam a localização de equipamentos de combate a incêndio e primeiros socorros e ajudam a manter a calma durante situações de risco. A correta instalação, manutenção e verificação dessas sinalizações podem fazer a diferença entre a vida e a morte em uma emergência. Para garantir a segurança de todos em momentos de risco, é fundamental que saibamos como rotas de fuga, portas corta-fogo e sinalizações de emergência funcionam e como elas podem ser essenciais em situações de emergência. Lembre-se de que, em caso de perigo, cada segundo conta. Certifique-se de que as rotas de fuga estejam sempre desobstruídas, as portas corta-fogo em bom estado e as sinalizações visíveis e claras. A prevenção começa com o conhecimento e a preparação pode salvar vidas. Lembre sempre de fazer anotações e revisar as nossas aulas. Bons estudos e até a próxima!